Feliz sábado, irmãos. Eu agradeço muito a Deus por poder estar aqui, ter essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, trazer essa mensagem de Deus. Quando o Eduardo me convidou, meu primeiro impulso foi dizer não, né? Porque não estava preparada, foi essa semana que ele me convidou. Então, eu não queria. Então, dei desculpas, tal, mas falei para ele, eu vou orar, né? Vou orar a Deus. Aí desliguei o telefone e fui. E quando estava orando, Deus, ele me deu uma lembrança de um assunto de que há muito tempo eu tenho tentado estudar, me preparar, mas nunca tinha no coração, mas nunca me aperfeiçoei nisso, né? Mas, como veio muito clara essa palavra, eu fui pesquisar, fazer a pesquisa para o estudo, e achei justamente aquilo que eu gostaria de falar. O tema de hoje é como lidar com os filhos, são sobre os filhos, tá? Como lidar com os filhos. Eu acho um assunto de suma importância e urgente, né? Para nós, para os pais, para os avós, os tios, enfim, para toda a igreja. Eu me baseei muito no livro Orientação da Criança. Não sei quantos tem esse livro. Irmão João? Então, é Orientação da Criança e também no Lar Adventista. Quando minhas crianças eram pequenas, eu estudei, não digo que estudei tudo, porque assim, tem muita coisa importante nesse livro. A gente fica perdida até, de tantos conselhos maravilhosos que tem. Mas eu li várias partes, né? Eu tenho 3 filhos, acho que muitos sabem disso. É o Marquinho, a Fernanda e o Daniel. E como conheci a Igreja Adventista? Quando o Marquinho era maior, 9 meses, ele teve um problema muito sério, mas a gente não descobriu o que era. O problema dele era uma alergia ao leite. Mas nós corremos com todos os médicos, tomava muito remédio, muito antibiótico, né? E, como mãe, né, a gente fica desesperada quando o filho está emagrecendo, está com muita diarreia, tem muitos problemas. Mas eu não era adventista, né? Estava procurando, sim, fui em várias igrejas. E quando um dia, né, os médicos já estavam desenganando, dizendo que a gente ia perder essa criança, né? E um dia eu estava trabalhando e saí na rua e o sol estava brilhando muito. Aí eu pedi a Deus, né? Falei, Deus, me dá uma luz como esse sol que está brilhando. E quando eu fui para a farmácia, tal, e quando eu voltei para a minha sala, uma amiga minha, os pais dela já haviam sido, os pais não, ela era órfã, e ela havia sido criada por uma família adventista. E ela tinha um livro dentro da gaveta dela, há muitos anos que estava lá, e ela chegou para mim e falou assim, Nadira, eu não sei por que eu peguei esse livro, vem aqui, vamos ler. E eu comecei a ler, é o Grande Conflito, né? Eu não conhecia a Igreja Adventista. E nós começamos a ler algumas partes, tal, e ela foi me falando, me contando, ela também entusiasmada, ela estava afastada da igreja. E eu, logo que fui na Praça da Sé, que eu trabalhava lá, fui ali nos céus, e a moça que me atendeu muito bem, me convidou para ir na igreja, me acompanhou. E daí para frente, graças a Deus, encontramos um médico que deu o diagnóstico na hora, falou, esse menino tem problema de alergia, vamos ver o que é. Experimentei vários alimentos, era alergia ao leite. E, com isso, meu filho sarou. Nunca mais ele teve diarreia. Nós tiramos o leite e ele nunca mais teve diarreia. E eu agradeço muito a Deus por isso, porque aí eu conheci a Igreja Adventista e todos esses anos, haja chuva ou haja sol, eu levava as crianças sozinha, que o meu marido ainda não era convertido, né? E eu levava eles todos os dias, todos os sábados, né? Podia estar chovendo, de ônibus mesmo. Assim, coisa religiosa, nunca faltei. E agradeço a Deus porque, até hoje, eu só falto quando eu vou viajar.
E, graças a Deus, nem por doença eu não precisei faltar na igreja. E eu agradeço muito a Deus por isso. Desde que eu fui batizada há 30 anos, eu sempre lidei com crianças. Sou pedagoga, mas eu sempre lidei na igreja com as crianças, né? E acho que, apesar de sempre trabalhar fora e ter muitos afazeres, problemas, né? Todo mundo tem, eu sempre me dediquei muito a um versículo da Bíblia, que está em Deuteronômio 11, 19. Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia, vamos ler juntos. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração, tá? Para a gente ter o poder do Santo Espírito de Deus entre nós. Querido, bondoso e amado Deus, tu sabes que muitas vezes a gente vai falar, mas nós não temos, às vezes, capacidade, estamos nervosos, mas com o poder do seu Santo Espírito nós podemos fazer tudo, meu Pai. Seja conosco, seja com a sua igreja aqui, Senhor. Nos abençoe, que tudo que for falado, Senhor, seja realmente a sua mensagem e que venha edificar a nós, a nossa família, a nossa igreja, meu Deus. Abençoa-nos e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O versículo é o seguinte, Deuteronômio 11, 19. Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles, quando estiverdes sentados em casa e nos momentos em que estiverdes andando pelos caminhos, ao deitardes e quando vos levantardes para um novo dia. E na minha caminhada eu segui à risca esse versículo. Eu pegava minhas crianças, chegava do serviço à noite, mesmo que tivesse alguma coisa, assim, as coisas importantes para fazer, mas primeiramente eu vinha, escutava, perguntava como foi na escola, como que passaram o dia, conversava muito com eles, né? E eu, andando no metrô, pegava muito metrô, ônibus, né? Eu ia contando histórias para ele, ia falando de Jesus. Sempre não dormia quando eles precisavam ir antes de ir para a cama, sentava com eles na cama e sempre contei histórias para eles, né? E eles gostavam muito daquela atenção. E ontem, eu falando com a Fernanda, ela falou, mãe, eu lembro como hoje, que a senhora às vezes estava cansada e a senhora parava, ouvia as histórias da gente, ouvia como foi o dia, né? Eu falei assim, como ficou na lembrança dela, como foi bom, né, esses momentos. A gente renuncia, a gente sabe como é a vida de mãe, né? A mãe tem muitos afazeres, os filhos dão muito trabalho, mas, mesmo cansada, nós precisamos tirar um tempo para os nossos filhos, um tempo de qualidade, concentrar naquele momento. A gente não pode falar, eu vou ficar, mas com a mente em outro lugar, preocupada com o que tem que ver no celular, com o que tem que ver na TV, às vezes, né? Nossos problemas, os afazeres de casa também. Mas é importantíssimo a gente tirar aquele tempo e dar atenção para a criança o máximo possível, né? E eles gostam disso. Eles ficam muito felizes. E nós, irmãos, nós estamos no momento finais desse mundo. Estamos bem perto da vinda de Jesus. E quanto mais se aproxima o fim, mais dramática se torna a nossa vida. E o inimigo vai fazer de tudo para destruir a nossa família, para destruir os nossos filhos, a nossa casa. Porque ele sabe que ele destruindo a família, nós vamos ficar preocupados, ansiosos, quando nossos filhos não estão no caminho certo, quando eles estão afastados, né? Qual é a nossa maior preocupação? São nossos filhos, né? Então, quando a gente está com esses problemas de uma família destruída, ou um filho que está em outros caminhos, a gente não tem assim, a mente, né, no lugar. Às vezes já ficamos até doentes. E é isso que o inimigo quer. Ele quer fazer de tudo para que nós perdemos o rumo, destruir a nossa família e vai mexer com os nossos filhos. A Bíblia, vamos ler a Bíblia agora em 2 Timóteo 3, de 1 a 5.
E está escrito assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Às vezes a gente lê esse versículo e fala, nossa, o mundo está assim mesmo, né? Essas palavras são duras, o mundo está assim mesmo. Mas se a gente for analisar em nós, nos nossos filhos, nossos netos, nas crianças, a gente vai perceber que não é só lá fora, que às vezes dentro de nós mesmos tem muito desses defeitos aqui, né, que Deus colocou aqui em 2 Timóteo. Às vezes nós somos assim mesmo, né? Nossos filhos são assim, nossos netos. Precisamos fazer alguma coisa, não é mesmo? E os pais, às vezes, são muito ingênuos. Enquanto nós corremos loucos atrás de dinheiro, de título, né, de posições, coisas para comprar, né? Às vezes a gente se preocupa muito. Meu filho tem que ter muitas coisas, eu preciso trabalhar, minha casa está isso, está aquilo, eu preciso arrumar aqui, eu preciso comprar uma outra televisão, preciso comprar outro celular, eu tenho que trabalhar, trabalhar, né? Enquanto isso, o diabo está administrando nossa casa e educando os nossos filhos. E aqui, será que daqui a alguns anos, será que haverá quem pregue, quem cante, quem faz um trabalho missionário, quem lidera um trabalho missionário, quem vai distribuir livros? Será que as nossas crianças estão sendo preparadas para isso? Né? Eu escutei uma pregação de um pastor que ele falou que 50% das crianças que estão na igreja vão seguir o caminho do mal. Mal mesmo. Diz que é um mal muito forte, como drogas, roubo, às vezes até crime, né? Então, eu achei um absurdo isso, mas o pastor falou que essa estatística, né, e eu confiei nele, mas eu não fui pesquisar. Mas a gente vê no mundo como que está, né, como que está o andamento, as crianças, os pais, né, não tendo mais domínio, às vezes, sobre os filhos. Então, é bem possível mesmo. Em Provérbios 22:6, diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dela. Nós sabemos que nós temos que ensinar nossos filhos, né? A gente sabe. Mas, às vezes, a gente não sabe como. Como nós vamos ensinar? E a resposta está na Bíblia, está na leitura da Bíblia, está na leitura desses livros, né, que elas nos orientam. Vamos dar algumas dicas baseadas, então, nesse livro e no livro Lar Adventista também. Está escrito assim, ó, sobre a obediência. A chave da felicidade e do êxito, a chave da felicidade e do êxito. A felicidade depende da obediência. Lembre-se os pais, mães e educadores em nossas escolas de que é um ramo mais elevado de educação ensinar obediência às crianças. No entanto, muita pouca importância é dada a isso. Quando se fala firme, com respeito, todo mundo para ouvir. A obediência pronta e contínua é sábia, e a sábia autoridade paterna promoverá para os filhos, para as crianças, felicidade para eles, bem como honra a Deus e o bem da sociedade. Os filhos devem aprender que, na submissão às leis da família, está a sua perfeita liberdade. Vou ler mais um texto aqui, muito importante. Está na página 28 do livro Orientação da Criança. Vou ler aqui.
quanto à alternação do xingamento com a adulação. Frequentemente, vejo crianças a quem se negou alguma coisa que desejavam atirarem-se ao chão, amuadas, dando pontapés e gritando, enquanto a mãe insensata adula e ralha alternadamente, na esperança de fazê-las voltar às boas. Esse tratamento apenas incentiva as paixões da criança. Da próxima vez que ela faz o mesmo, com aumentada voluntariosidade, confiando em ganhar neste dia como antes, assim a vara é poupada e a criança é estragada. Não deve a mãe permitir que a criança leve vantagem sobre ela, num simples caso sequer. E para manter essa autoridade, não é necessário recorrer a medidas grosseiras. Uma mão firme e segura e uma bondade que convence a criança de vosso amor alcançará esse propósito. Às vezes, irmãos, sem saber, nós ensinamos os nossos filhos a serem malcriados. Às vezes, nós provocamos eles, né? Nós temos que disciplinar, colocar limites nos filhos, mas pela firme, mas com respeito. Pela fala firme e com respeito. E todo mundo vai ouvir. A criança precisa ser aceita como seres humanos. Às vezes, nós tratamos as crianças como uma coisa errada, né? Mas elas são seres humanos que no futuro a gente pode colher algumas coisas das nossas próprias reações, sem pensar, às vezes, né, na correria, na ansiedade, no nervosismo. E, às vezes, também nós caímos na tentação de humilhar a criança com palavras. Aí a gente chega para a criança, né, às vezes, fala assim, olha o seu quarto, que bagunça. Que bagunça, parece um chiqueiro, né? Então, vem cá, moleque, olha aqui, vem aqui no quarto do seu irmão. Olha como o quarto dele estava arrumadinho, você tem que ser igual. Será que existe na família a ovelha negra? Será que Deus predestinou uns filhos para serem melhor, ou os outros para serem ovelha negra da casa, da família? Não, isso é mentira, né? É mentira, porque Deus não predestinou a isso. Então, nós temos que ver, nós podemos chegar para a criança e falarmos baixo com ela. Chegar, pegar, sentar com ela, olhar para o olho dela e dizer, filho, com amor, né? Filho, você sabe que eu te amo, mas olha a situação do seu quarto, com palavras bem pacientes, né? A criança vai ouvir muito mais, ela vai ter muito mais condições de guardar aquilo lá. Por quê? Porque ela está vendo o amor, não está vendo a brutalidade, né? E também as crianças são diferentes uma da outra. Toda a família, as crianças são diferentes, e os pais tentam tratar iguais. O amor é igual, mas as crianças são diferentes, têm que ser tratadas de modo diferente também. Nós precisamos aceitar a criança para ela perceber que é amado, para escutar. Às vezes nós queremos que a criança escute, né? Mas a gente ama, nós sabemos que todos os pais amam, né, as crianças. Mas, às vezes, pelas atitudes, o modo de falar, a criança vai pegar aquilo, vai sentir aquilo, como se ela não é amada, como que ela não é compreendida. Ela vai ficar revoltada, ela vai ficar batendo o pé, ela vai ficar, não vai obedecer ao pai, né? Às vezes obedece só de fachada, mas por dentro ela não está querendo fazer isso. E ela, às vezes, não escuta. Por que ela não nos escuta? Porque ela não aprendeu a falar. Quando nós paramos com a criança, fala o que você tem dentro do seu coração. Vê qual o seu problema. Né? Ela vai falar, a gente vai parar, vai escutar. Elas querem ser ouvidas. Muitas vezes escutamos aos adultos dizerem às crianças, cala a boca, não quero saber dessa história. Por exemplo, se ela quebra alguma coisa em casa, né? Ela deixa... A criança, por exemplo, ela quebra alguma coisa... só um minutinho. Sim.
se ela quebra alguma coisa. Então, a gente precisa deixar ela falar, ela dizer, olha, eu quebrei por isso, por aquilo, vai ver o que ela tem que dizer. Mas, às vezes, a impaciência, né, a nossa impaciência, a gente chega e fala, acho que a criança, às vezes nem quer ouvir ela falar, né? A gente fala, cala a boca, não quer ouvir, você fez isso, você arrebentou, agora, o que eu vou fazer? Você só faz isso, você não tem paciência, né? Você não tem modos, tal. Então, se, por exemplo, ela cai e ela se machuca, às vezes o machucado é tão pequenininho que, às vezes, nem com uma lupa a gente consegue ver. E ela chora, e a gente fala, isso vai passar, vai para o seu quarto, isso vai passar. Mas, para ela, aquele probleminha, para as crianças, um probleminha que elas sentem, para elas, aquele problema, para nós, é pequeno, mas para a criança é um problema muito grande. Elas querem falar, elas querem que a gente escute-as, né? Mas, às vezes, a gente não percebe isso na correria do dia a dia. Quando acontecer alguma coisa com seu filho, pega a criança, olha no olho dele. Ele precisa aprender a falar com você quando tem um problema para você orientá-lo. E ele precisa confiar em nós. Quando a gente para conversar com a criança, ela torna uma pessoa que vai confiar em nós. Quando eu trabalhando com as crianças, numa outra igreja, né, um dia eu vi as crianças brincando na rua e fiz uma oração a Deus, meu Pai. Me dê essas crianças para eu cuidar, né? E aí nós fizemos uma campanha, começamos a levar convites nas portas, né, de casa em casa, para os pais, conversarmos com eles, a gente falava nossas propostas, tal, e eles aceitaram que os filhos fossem nesse grupinho, então nós fizemos esse grupinho lá na igreja. E foi muito bom, porque as crianças, elas estavam lá e aprenderam muito de Jesus, mas muitos pais, eles não, sei lá, pela cegueira, né, eles às vezes tiravam as crianças daquele grupinho e não deixavam mais as crianças ir. Para edificar as crianças, às vezes nós vemos pais que proíbem das crianças irem aprender, né? Mas isso a gente sabe que é obra do inimigo mesmo. Mas, graças a Deus, né, o irmão está aqui, né? E ele sabe desse grupinho que nós tivemos lá na igreja do Imirim, né, irmão? Foi muito bom, muitas crianças vieram para a igreja, né? Muitas crianças aprenderam de Jesus, e hoje elas estão como diretores, né, dos jovens. Tem uma também que já foi até fazer medicina fora do Brasil. E elas estavam lá na rua, brincando, sem saber a palavra de Deus. Mas ali nós escutávamos elas. A gente perguntava, se interessava pela vida delas, né? Toda a igreja abraçou essas crianças. E a gente notava que em casa elas não tinham essa atenção, né? Elas não tinham esse amor que a gente estava demonstrando. Às vezes os pais amam, mas estão cegos, né, por outros motivos, e não trata as crianças, não ouve, não vê os problemas das crianças. Vamos ler também aqui todos os textos que eu estou lendo eu tirei do Orientação da Criança ou do Lar Adventista. O sagrado dever de guiar os filhos nos caminhos da estrita obediência repousa sobre os pais. A verdadeira felicidade nessa vida e na futura depende da obediência de um assim diz o Senhor. Pais, deixai que a vida de Cristo seja um modelo. Satanás descobrirá todo o meio possível para derrubar essa norma elevada de piedade, apresentando-a como demasiado rigoroso. É vosso trabalho inculcar nos filhos, nos seus mais tenros anos, o pensamento de que são formados à imagem de Deus. O que é mais importante para você? Né? Quando chegamos em casa, o que é mais importante na sua vida diária? Então, vamos dedicar o tempo para os nossos filhos, para os nossos netos,
E mesmo na igreja, né? A gente vê muita criança, às vezes a gente não tem muita paciência, mas aquele é um ser humano que precisa ser educado, que precisa ser amado, que precisa ser respeitado, não é mesmo? Vou ler mais uns textos aqui. Deixa eu ver que horas são. Quase na hora, né? Os pais devem educar os filhos, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, não permitindo qualquer desrespeito à santa lei de Deus. Devem confiar no poder divino, pedindo ao Senhor que os ajude a conservar os filhos fiéis àquele que deu seu Filho unigênito para reconduzir o desleal e a desobediência à lealdade. Deus almeja derramar sobre homens e mulheres as mais ricas torrentes de seu amor. O filho pequeno enche a casa, vamos dizer assim, o filho pequeno ele enche a casa, faz uma travessura, enche a casa de farinha, vai. A gente vê muito nos vídeos do Facebook lá. E os pais vão lá, acham bonitinho, posta, né? Olha meu filho, olha que engraçado, né? Mas um dia, ele pega e fica... o filho, às vezes, deixa cair alguma coisa, o pai quer bater, briga, xinga, né? Então, a criança fica sem rumo, ela não sabe onde que está o que é certo, o que é errado, né? Onde que está a verdade. Nós somos, às vezes, inconstantes, muito inconstantes. Então, quando nós formos fazer regras na nossa casa, né, tem que ter regras. Quando Deus fez deu a primeira regra a Eva e a Adão, ele deu só uma regra, né? Só uma regra, mas aquela regra tinha que ser cumprida, não importava o que acontecesse, né? Se não obedecessem, iria para a morte. Então, quando deu os 10 mandamentos também, são 10 mandamentos, não são muitos, mas aqui são os 10 e eles têm que ser cumpridos. Quando nós formos fazer também as regras na nossa casa, não precisa encher de regras, são regras pequenas, né? Poucas regras. Mas aquelas regras têm que ser cumpridas. Não é um dia pode, outro dia não pode. Hoje eu vou ceder porque estou cansada e meu filho está muito perturbado, e para mim ficar livre, deixa ele fazer. Amanhã você briga com ele porque não podia fazer. Não é mesmo? Então, eles ficam sem rumo, eles não sabem o que é certo, o que é errado, né? Então, o que é certo tem que ser certo e o que é errado. Nós temos que ser firmes, né? Para que eles possam assim, ter uma constância também na vida deles. Vamos ler mais uma parte aqui. A desobediência e a transgressão sempre são uma grande ofensa a Deus. A infidelidade, no mínimo, caso não seja corrigida, logo levará à transgressão no máximo. Não é o grau da desobediência, mas a desobediência em si mesma é um crime. Os filhos são a herança do Senhor, a não ser que os pais lhes deem tal preparo que os habilite a conservar-se nos caminhos do Senhor, negligenciam solene dever. Não é a vontade nem o propósito de Deus que as crianças se tornem rudes, ásperas, descorteses, desobedientes, ingratas, profanas, obstinadas, orgulhosas, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Declaram as Escrituras que essa condição da sociedade será um sinal dos últimos tempos. Pais e mães, deveis representar no lar o caráter de Deus, deveis exigir obediência, não como uma tormenta de palavras, mas de modo calmo e amável. Deveis estar tão plenos de compaixão que vossos filhos sejam atraídos. Sede agradáveis no lar. Reprimi toda palavra que despertaria um temperamento não santificado. Pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. É uma injunção divina. Lembrai-vos de que vossos filhos são jovens em anos e na experiência. Ao governá-los e discipliná-los, sede firmes, mas bondosos. As crianças nem sempre distinguem o que é certo do que é errado.
E quando cometem o erro, frequentemente são tratadas asperamente, em vez de serem instruídas com bondade. Tem outros textos aqui, mas acho que não vai dar tempo, então eu vou terminar. 10 minutos. Aqui também diz assim um texto muito importante. Elogiai sempre que possível. Elogiai os filhos quando estes fazem o bem, pois uma apreciação criteriosa é para eles tão grande auxílio como é para os de mais idade e compreensão. Nunca sejais intratáveis no santuário do lar. Sede bondosos e sensíveis, demonstrando cortesia cristã, agradecendo e elogiando os vossos filhos pelo auxílio que vos prestam. Sede agradáveis, nunca pronuncieis palavras altas, iradas. Ao restringirdes e disciplinardes vossos filhos, sede firmes, mas bondosamente. Incentivai-os a cumprir com seu dever como membros da sociedade familiar. Exprimi vossas apreciações pelos esforços que empregam para reprimir sua inclinação para o mal. Sede justamente aquilo que desejai que os vossos filhos sejam. Quando tiverem o encargo de suas próprias famílias, quando estiverem a cargo de suas próprias famílias, falai com eles como gostarias que falassem com você. Cuidar do tom da voz. Falai sempre com voz calma e fervorosa, no qual não se apresente nenhum início de ira. Não há necessidade de ira para conseguir imediata obediência, né? Nós sabemos disso. Nós não precisamos ficar irados para os filhos a obedecerem. A gente pode muito bem conversar, demonstrar o nosso amor. E com certeza Deus promete isso, nossos filhos vão obedecer. Pais e mães, sois responsáveis por vossos filhos. Cuidai sobre a influência, sobre que influência os colocais. Pelo ralhar ou irritar-vos, não percais vossa influência sobre eles para o bem. Deveis guiá-los, não despertar as paixões de seu espírito. Seja qual for a provocação que tenhais, tende a certeza de que vosso tom de voz não traga irritação. Não deixeis que venha em vós uma manifestação do espírito de Satanás. Isso não vos ajudará a preparar e educar vossos filhos para a vida futura e imortal. Justiça misturada com misericórdia. Deus é o nosso legislador e rei, e os pais devem colocar-se sob seu governo. Esse governo proíbe toda a opressão dos pais e toda opressão dos pais e toda a desobediência dos filhos. O Senhor está cheio de amável bondade, misericórdia e verdade. Sua lei é santa, justa e boa, e deve ser obedecida por pais e filhos. As leis que devem regular a vida dos pais e dos filhos brotam de um coração de infinito amor. E as ricas bênçãos de Deus repousarão sobre os pais que administram sua lei no lar e sobre os filhos que obedecem esta lei. Sentir-se-á a influência da misericórdia e da justiça combinadas. A misericórdia e a verdade se encontram. A justiça e a paz se beijaram. E para concluir, irmãos, a gente lendo esses livros, teria muita coisa mesmo para a gente aprender, né? Mas não dá para falar tudo, né? Às vezes até eu imagino assim, que deveria como tem aqueles cursos, né, do que os casais fazem antes de se casarem, né? Eu também às vezes acho que antes de nós termos filhos, a gente também deveria ter um curso, porque às vezes nós agimos de modos contrários, né, da vontade de Deus. E sem saber, às vezes, por falta mesmo de conhecimento, não é mesmo? As crianças precisam de atenção. E não importa a idade, mesmo quando adolescentes, né, eles também precisam ser ouvidos. A gente precisa estar com eles, precisa amá-los, né, amar de verdade. A mãe, né, hoje nós estamos falando de mãe, que amanhã será... Acho que os adolescentes aqui, as crianças devem estar gostando, né? Amanhã comemora o Dia das Mães. As mães
Vá no quarto do seu filho, ora com ele todos os dias, ora em voz alta, e o filho vai ouvir. Às vezes os pais vão morrer e não vão ver os seus filhos voltarem para o lar, aqueles que estão afastados, né, para a igreja, para os caminhos de Deus. Mas, com certeza, a gente vê muito testemunho, muitos casos, que mesmo depois que os pais morrem, os filhos voltam. Eu já ouvi vários testemunhos, né? Que a mãe morreu, o pai morreu, mas ali foi vindo um filho, foi vindo outro, foi voltando para a igreja. Então, a gente não deve desanimar. Nós temos que orar sempre, sempre, porque Deus, aquilo que ele aprendeu quando criança, né? Um dia, ele vai lembrar daqueles assuntos que eles aprenderam e vão voltar. Os adolescentes gostam muito de brincar, de conversar, né? Eu estava pensando, às vezes, até nas programações, né, nós temos os desbravadores, os aventureiros. Como é difícil, né, para a gente trazer os filhos. Como é complicado. Nós temos muita coisa, esse horário é complicado, né? Mas, inocentemente, na ingenuidade, nós estamos perdendo uma grande oportunidade de ter nossos filhos dentro da igreja, deles amarem a igreja, né, de eles amarem as coisas de Deus. Porque se eles não estiverem aqui, para onde eles vão? O que eles vão estar fazendo? Não é mesmo? Às vezes jogando, assistindo, vendo jogos que, sei lá o que está colocando na cabeça deles, né? Vídeos que vão corromper a mente da criança. Então, tudo isso tem que ser bem vigiado, né? Aqui diz assim, ó, aquela que se ajoelha ao lado do filho ou da filha, em suas dificuldades da infância, nos perigos de sua juventude, não saberá, senão no juízo, a influência de suas orações, mães, sobre a vida de seus filhos. Se ela está pela fé associada ao Filho de Deus, a terna mão da mãe pode afastar o filho do poder da tentação, pode conter a filha de cair em pecado. Quando a paixão está lutando para dominar, o poder do amor, a influência restritora, fervente, determinada da mãe, pode fazer baixar a balança para o lado direito. Então, aquelas mães, né, que às vezes não conseguem dominar o filho, ou então que os filhos estão afastados da igreja. A única solução, irmãos, é nos ajoelharmos, é nós clamarmos a Deus, dia e noite, pensar nisso, e dedicarmos a nossa vida para o bem dessa criança. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele vai trazer essa criança de volta. Ele vai trazer esse adolescente de volta. E, como eu falei, se não trouxer quando a gente estiver viva, com certeza ele tem a promessa de que essas crianças vão voltar. A gente não deve desistir. A última obra, aqui também é uma esperança para todas as mães, né? Olha que maravilha, né? A última obra mediadora de Cristo, antes de depor as suas vestes sacerdotais, é apresentar as orações dos pais por seus filhos. Vi um poderoso anjo sendo enviado, e milhares de crianças se lembrarão de seu primeiro treinamento, sendo trazidas de volta antes do término da perseguição. Deus sempre nos dá esperança. E é só apoiando em Deus, é só confiando nele que nós vamos ter a vitória, com certeza. Não devemos desanimar nunca. Que Deus seja louvado, meus irmãos. Desculpa que às vezes eu não tenho prática de estar aqui na frente, mas eu sei que foi uma mensagem de Deus para nós, porque tudo que eu não ia vir, mas tudo que foi me mostrado foi para honrar e glorificar a Deus e para a nossa edificação, tanto como família e também como igreja. Que Deus seja louvado por isso. Gostaria de fazer uma oração agora. Vocês poderiam ficar em pé, por favor? Querido, bondoso Deus, nosso Criador dos céus, da terra, Pai querido, dá-nos sempre, ó Deus, na igreja, onde andarmos, na nossa casa, o dom do Espírito Santo, meu Pai. A presença do Espírito Santo entre nós. Nós somos falhos. A nossa tendência é para a carne, a nossa tendência é para o mal.
Mas, Senhor, ajuda-nos a cada dia sentirmos a sua presença, a fragrância doce do seu amor na nossa casa, no nosso lar, na nossa igreja, entre as crianças, entre os pais, avós, tios. Meu Pai querido, sabemos que não é impossível. Sabemos que o inimigo anda ao derredor, meu Pai, querendo tragar a quem ele puder. E principalmente os nossos filhos, que são o futuro dessa igreja, meu Deus. Ajuda-nos, meu Pai. Que todas as vezes que tivermos alguma reação carnal, alguma reação que não é de agrado do Senhor, que o Senhor nos dê a iluminação através do Santo Espírito, meu Pai. Que possamos ter lares felizes. Aqueles que vão ter filhos ainda, meu Pai, que comecem a orar agora pelo filho, para ser dedicado ao Senhor, para andar nos caminhos do Senhor, para ser uma maravilha nas tuas mãos, porque sabemos que o final está próximo. E quem, meu Pai, o Senhor poderá chamar? Que todos nós, Senhor, cada um de nós, possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, através da nossa dedicação a Ti, através da nossa entrega ao Senhor, para dizermos: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E que essa seja a nossa oração, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.